nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Podem sentar-se. Alguns lembretes, reforçando algumas coisas. Então lembramos que ninguém deve ficar saindo durante a missa, a não ser por uma necessidade mais urgente. Vemos muita gente saindo para beber água, ir ao banheiro. Algumas pessoas saem mais de uma vez, inclusive durante uma missa. Então lembramos que a missa não é uma conferência, um teatro, um espetáculo, uma aula na qual se pode sair assim no meio. Então sair para ir ao banheiro ou beber água somente se houver necessidade urgente. Lembramos também, claro, que não se deve comer nem ficar bebendo mesmo água dentro da capela. Na fila da confissão também pedimos que mantenha uma postura atenta e respeitosa. Às vezes algumas pessoas ficam um pouco largadas, escoradas na balaustrada, como se estivessem esperando alguém em uma praça. E desaconselhamos fortemente, como verdadeiramente imprudente, que namorados ou noivos andem sozinhos em um carro. Temos percebido que alguns casais aqui têm feito isso, e isso não é bom. Lembramos ainda a modéstia no vestir para vir à Santa Missa. Ela diz respeito à decência, devendo-se cobrir os ombros e joelhos com uma roupa que tenha manga e tudo que se encontra entre ombros e joelhos, e isso em qualquer posição, em pé, sentado, de joelhos. As roupas não devem ser coladas ao corpo, nem transparentes, e as rendas devem ter forro. Lembramos também que a modéstia diz respeito não somente a essa decência, que é necessária em todas as circunstâncias da vida, mas diz respeito também à correspondência da roupa com o ambiente em que se está. Assim é preciso um mínimo de formalidade nas roupas para vir à casa de Deus e à missa. Então evitem-se roupas relaxadas ou informais, evite-se a camiseta de malha pura e simples, as roupas com coisas escritas, com o logo muito destacado de uma marca, com personagens de filmes, desenhos, etc. Isso vale também para as crianças, para que sejam bem habituadas. E em tempo de pandemia, o mesmo se aplica para as máscaras. Evitem-se também roupas de equipes de qualquer modalidade esportiva e símbolos políticos. E lembramos, finalmente, que adereços e cuidado maior com o cabelo são coisas que pertencem às mulheres e não aos homens. Caros católicos, voltamos nesse sermão de hoje a tratar daquilo que é o cerne do nosso apostolado, a Santa Missa. Em particular, tratemos hoje do valor dos ritos que circundam a consagração. Tratemos então, de modo geral, tratemos das cerimônias da missa. Como sabemos, a missa não se resume simplesmente à consagração, embora seja ela a parte essencial da missa, em que o pão e o vinho se transformam no corpo e no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. É na consagração que o sacrifício de Cristo se renova sobre os altares. As orações, as cerimônias, enfim, o rito que circunda as palavras da consagração tem um valor importantíssimo para a nossa fé e para a nossa espiritualidade. O fruto que tiramos do santo sacrifício da missa depende, em grande parte, do valor do rito que circunda a parte essencial da missa. Isto é, o fruto que tiramos do santo sacrifício da missa depende das orações e cerimônias que circundam a parte essencial da missa, que é a consagração. É preciso compreender, caros católicos, que na missa e nos outros sacramentos, a Igreja quis que a essência do sacramento fosse cercada por várias cerimônias. Evidentemente, tais cerimônias permanecem acidentais em relação à essência da missa, que são as palavras da consagração pronunciadas sobre o pão e o vinho. Todavia, algo acidental não quer dizer descartável ou sem importância.
Por exemplo, que uma pessoa tenha um braço ou não é acidental, pois com ou sem o braço ele continua sendo um ser humano, essencialmente. Que uma pessoa esteja com saúde ou não é acidental. Que uma pessoa tenha o uso da razão ou não é acidental, pois independentemente disso, continua sendo um ser humano. A graça santificante que nos leva ao céu, que nos une a Deus, é também algo acidental. Os acidentes, permanecendo sempre acidentes, são importantes segundo diversos graus. As cerimônias que orbitam em torno da essência do sacramento são consideradas acidentais para a missa, mas são importantíssimas. Vejamos, caros católicos, o que diz São Tomás sobre essas cerimônias em torno dos sacramentos. O doutor Angélico diz que essas cerimônias existem primeiramente para favorecer a devoção dos fiéis e a reverência ao sacramento. Assim, as cerimônias servem para mostrar a importância e a grandeza do que está sendo feito. Os sacramentos em geral e a missa de modo particular não são uma ação ordinária, corriqueira, mas são ações maiores do que a criação do céu e da terra. Pois a criação do céu e da terra, feita por Deus, está na ordem natural, enquanto os sacramentos estão na ordem sobrenatural. As cerimônias da missa, portanto, nos indicam a grandeza do sacramento, a sua importância, e elas também nos dirigem à devoção e ao respeito pela missa. Em segundo lugar, São Tomás diz que as cerimônias em torno dos sacramentos servem também para a instrução dos fiéis. Nós, seres humanos, temos uma inteligência que parte do sensível para o espiritual. Nós devemos, portanto, também na liturgia, sermos instruídos por sinais sensíveis. Assim, o ofertório da missa tradicional, por exemplo, nos diz claramente que aquilo que se oferece na missa é o corpo e o sangue de Cristo, ao tratar o pão e o vinho como se fossem já o corpo e o sangue de Cristo. Desse modo, caros católicos, pelas cerimônias e orações da missa, os fiéis são instruídos ou levados a uma sã curiosidade para saber o que significa tudo aquilo em torno do sacramento, da essência do sacramento. A liturgia deve ser rica de cerimônias e orações na medida justa. A missa tridentina tem essa medida exata na quantidade e na qualidade de cerimônias e orações. Cerimônias e orações que foram formadas ao longo dos séculos da Igreja e formadas perfeitamente segundo a doutrina católica e em correspondência com a natureza humana. Ninguém, caros católicos, conhece a natureza humana mais do que a Igreja. Quando a Igreja, portanto, forja uma liturgia ao longo dos séculos, como é o caso da liturgia tridentina, ela sabe exatamente o que faz bem aos homens, o que os conduz efetivamente a Deus. A Igreja é uma mãe sábia, a mais perfeita das pedagogas. E como a natureza humana não muda ao longo dos séculos, permanecendo sempre a mesma, também a liturgia não pode ser drasticamente alterada. Se ela é drasticamente alterada, haverá certamente algum prejuízo para as almas. Se a alteração da liturgia vai no sentido do quase desaparecimento de muitas das cerimônias e orações forjadas ao longo dos séculos, teremos fatalmente a diminuição da reverência e da devoção ao sacrifício de Cristo, da reverência e da devoção à Eucaristia. Além disso, quando a liturgia é despojada de cerimônias, gestos e símbolos, ela torna-se muito abstrata, de difícil inteligência para as pessoas, sobretudo as mais simples, que devem partir do sensível para o espiritual. Vimos então, caros católicos, que as cerimônias, gestos, símbolos e orações da missa, que compõem o rito da missa, são importantes
para favorecer o respeito e a devoção e para instruir os fiéis. Mas, além disso, devemos acrescentar que tais cerimônias são meritórias. Essas cerimônias nos alcançam graças diante de Deus. O mérito dessas cerimônias é imenso, porque o sacerdote realiza o rito enquanto ministro da Igreja Católica, de tal forma que é a Igreja que profere essas orações, que realiza os gestos, as cerimônias. Não é o padre na sua pessoa, mas é a Igreja que profere essas orações, que realiza essas cerimônias. As palavras da consagração são ditas pelo padre na pessoa de Cristo. As outras cerimônias da missa são realizadas pelo padre na pessoa da Igreja. Como a Igreja é a esposa imaculada de Cristo, essas orações têm um valor imenso que mal podemos calcular. Assim, caros católicos, na missa, as cerimônias e orações em torno da consagração têm um valor muito importante que não depende da disposição subjetiva do padre ou dos fiéis, mas que depende unicamente da perfeição da Igreja e, evidentemente, depende também da qualidade dessas cerimônias, dessas orações, desses ritos. Assim, o valor da missa não se reduz às palavras da consagração de um lado e ao fervor pessoal dos padres e dos fiéis de outro. Entre os dois há algo importantíssimo, as cerimônias e orações da liturgia que têm um valor objetivo. O valor de um rito litúrgico se define, então, pelas cerimônias e orações e pela qualidade dessas cerimônias e orações. É inegável a quantidade de cerimônias e orações bem ordenadas na missa tradicional. Orações e cerimônias que rendem um culto devido a Deus, como todos os sinais da cruz que o padre faz, as genuflexões, as inclinações, a elevação dos olhos, a diversas posição das mãos, os ósculos, a mudança do lado de altar, da epístola para o Evangelho, etc. Mas é inegável também que a qualidade das cerimônias e das orações da missa tridentina é excelente. Como São Tomás diz, o culto é também uma profissão de fé. Ora, a liturgia tradicional exprime em suas cerimônias e orações a fé católica sem ambiguidades e sem omissões. Ela exprime a presença real, ela exprime o caráter de sacrifício da missa, sobretudo de sacrifício para obter o perdão dos nossos pecados. Ela exprime, de modo particular no ofertório, a diferença entre o sacerdócio dos fiéis e o sacerdócio do ministro ordenado. Suas orações exprimem com clareza aquilo que é a missa e suas finalidades. A glória da Santíssima Trindade expressa no ofertório e na oração logo antes da bênção ao final da missa. As orações e cerimônias da missa no rito tridentino são harmônicas entre si e perfeitamente ordenadas. Elas estão voltadas sobretudo para Deus e para a salvação da nossa alma. As referências às verdades e aos mistérios sobrenaturais são onipresentes na missa tridentina. Santíssima Trindade, encarnação, pecado, virtude, céu, inferno, misericórdia de Deus. A integridade, a harmonia e a manifestação desses atributos dão à missa tridentina a sua beleza incomparável, fundada no dogma e na espiritualidade autenticamente católica. Ora, como sabemos, a beleza é definida justamente como aquilo que agrada a uma faculdade que pode conhecer. A visão, a audição e, sobretudo, a inteligência. A missa tridentina, sendo belíssima, porque perfeitamente íntegra e ordenada, é então agradabilíssima a Deus. A Igreja, caros católicos, de fato, sempre considerou o rito romano tradicional como mais belo, de uma beleza objetiva, fundada no dogma e na espiritualidade.
Assim, o padre Fortescue, renomado liturgista, podia dizer no início do século XX: não há na cristandade um rito tão venerável quanto o nosso. E o padre Faber dizia desse mesmo rito tridentino: é a coisa mais bela deste lado do céu. E o Papa Bento XIV, comparando o rito romano tradicional aos outros ritos católicos, como os orientais, por exemplo, dizia que, como o rito latino é o rito da Santa Igreja Romana e essa igreja é mãe e mestra das outras igrejas, o rito latino deve ser preferido a todos os outros ritos. O valor do rito da missa tridentina é imensurável, caros católicos, e é de suma importância, porque nos alcança graças e mais graças, além das graças do sacramento. O rito romano tradicional, por todas as suas qualidades, nos alcança graças imensas para uma melhor preparação para receber a Eucaristia, favorecendo a devoção, nos instruindo e permitindo assim que conheçamos melhor o mistério e que o amemos mais profundamente e nos disponhamos mais perfeitamente para a graça do sacramento. É o rito que melhor nos prepara para participar da missa da forma verdadeira, que é nos unindo ao sacrifício de Cristo e nos oferecendo nós mesmos à Santíssima Trindade, dispondo-nos assim melhor para receber o sacramento e para participar da missa pela devoção, pela instrução, pela reverência e pelas graças das cerimônias e orações do rito, poderemos alcançar os grandes frutos que Deus quer nos dar por meio da Santa Missa e por meio do Santíssimo Sacramento. Poderemos assim, caros católicos, avançar com maior firmeza no caminho da santidade para restaurar tudo em Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.